especializações? Tem. O profissional que fez o curso de engenharia elétrica, ele pode fazer especialização em qualquer área da engenharia. Qualquer área da engenharia. O profissional que fez engenharia mecânica, ele faz praticamente em todas. Só que o curso que mais abrange especializações em diversas áreas é o de elétrica. Não estou puxando, como diz o outro, não estou puxando saco para minha formação não, tá, gente? Quando eu fui fazer curso, quando eu fui prestar vestibular, que eu estava na situação de vocês estão saindo do terceiro ano, a minha vontade era fazer engenharia mecânica. Eu prestei vestibular de mecânica na USP, em São Paulo, e prestei vestibular de elétrica na UENG, que é a Estadual de Minas, em Ituiutaba, Minas Gerais. Eu passei em Ituiutaba, saiu o resultado de Ituiutaba primeiro, passei lá. A família da minha mãe é toda de Minas. Aí eu falei, eu não vou estudar na USP, que não tem ninguém da família, e vou deixar de falar. Aí eu fui para Ituiutaba, eu nem vi o resultado da outra. Aí eu falei, não, fico lá, faço. Lá não tinha engenharia mecânica, que era a minha vontade inicial. Aí eu fiquei lá um tempo, falei, eu faço 1, 2 anos, que eu sabia já que a base dos cursos era a mesma. Se eu não gostar do curso de elétrica, eu peço transferência e mudo de faculdade. Então eu fui com esse, mas pelo menos eu ficaria o primeiro ano, o segundo ano que eu estava fora de casa, até então eu sempre morei em Lagoa Santa, eu sou natural de Lagoa Santa, aqui pertinho. Eu sempre morei lá, então só saí para fazer faculdade. Aí eu gostei do curso, eu gostei e continuei. Estou aí até hoje, 14 anos trabalhando como engenheiro eletricista. Agora, recentemente, eu fiz uma pós-graduação para dar aula, para ser docente de engenharia, então estou começando a migrar, mas quando eu fazia faculdade, eu dava aula dentro da faculdade, para os alunos que entravam novos. Então, dos 5 anos de faculdade eu fiquei 4 anos dando monitoria, tirando dúvida dos alunos novos, passando matérias que eu já tinha visto, que eu já tinha passado. É uma área que nem eu falei, você pode dar aula. Fez engenharia, faz uma pós-graduação, você vai gastar 1 ano, talvez 2 anos, dependendo da instituição. Se você tem vontade de ser docente, faz uma pós-graduação focada na área de docência, você pode dar aula de matemática, física, química, por quê? Todas essas matérias praticamente você vê no curso de engenharia. Então, assim, tem essa oportunidade também. O curso de engenharia ele traz essa abertura para a gente. Mais perguntas, gente? Fica à vontade. O que te levou a fazer o curso? Oi? O que te levou a fazer o curso? Na minha família não tem nenhum engenheiro eletricista. Eu fui o primeiro, mas tem o pai do Arthur, que já trabalhava na área, meu primo. O Arthur é meu primo. E o pai dele, desde muito novo, começou a trabalhar com elétrica. Então eu já tinha, que eu era mais ou menos da idade do Arthur, um pouco mais velho, quando o meu primo já trabalhava como técnico de elétrica, eletricista. Então é uma das pessoas que eu tenho referência, que eu lembro, e um tio da minha mãe, que era engenheiro eletricista, um tio da minha mãe. Então assim, mas é que despertou curiosidade. Eu sempre gostei de matemática e de física. Então, tanto é que na minha apresentação, lá no primeiro slide, eu coloquei lá que o que me chamou a atenção de ir por um curso da área de exatas é por isso, porque eu sempre gostei, sempre tive facilidade com matemática e física. Eram matérias que eu assim, aprendia rápido demais, fácil demais, não tinha dificuldade em aprender. Então, isso me tendenciou a ir para a área de exatas. Por isso que eu falei, eu prestei vestibular de engenharia mecânica e engenharia elétrica. Aí eu quis seguir da elétrica, eu gostei do curso, estava próximo da minha família, estava minha família toda para lá, minha avó morava para lá e fiquei. Então, assim, a minha grande motivação mesmo foi essas duas. O meu gosto pela matemática e pela física, e porque eu tinha algumas referências dentro da família, que já trabalhavam nessa área. Porque eu saí de uma escola pública, a vida inteira eu estudei em escola pública. Não estou falando que a escola pública não é boa, mas eu não vi, tanto é que eu tive muita dificuldade no meu primeiro ano de faculdade, eu não vi a base da engenharia, que é a matéria do segundo grau que você vê no primeiro ano de engenharia, no segundo grau.
eu fui aprender na faculdade. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade no primeiro ano, mas, que respondendo a sua pergunta, foi mais isso, foi mais porque eu já tinha algumas referências dentro da família, porque eu gostava muito de matemática e física. Era a matéria que eu gostava. Então, isso me fez escolher ir para o ramo de engenharia. E a elétrica, que nem eu disse, foi meio por acaso, por questão da localidade da minha família. Eu passei no vestibular de elétrica, minha família estava lá, eu preferi ficar lá, próximo da família. Foi isso. Bom, gente, o resumo geral do que eu queria falar de engenharia elétrica era isso. Eu deixei esse espaço agora para a gente conversar, para tirar dúvida, porque a ideia era, esse bate-papo era mostrar para vocês o que os engenheiros eletricistas podem fazer, até onde eles podem ir. O engenheiro em si, qualquer um deles, não tem limitação. A verdade é essa. Ele tem que, como eu disse e coloquei ali num dos slides, a gente tem que ter um pensamento sempre além. Então, você vê, você não pode estar conformado que hoje aquele computador, a hora que você precisa dele, ele começa a travar. Você tem que desenvolver alguma coisa para ele não travar mais. O que eu posso melhorar? Ah, eu não quero aquele tipo de teclado, eu quero um teclado diferente, eu quero um teclado que ele não solta as teclas. Então, assim, o engenheiro, ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter essa visão do futuro, de pensar lá na frente, de querer trazer algo novo, algo diferente, algo mais moderno, algo que vai trazer benefício para as pessoas, para a população, para a comunidade como um todo. Então esse é o papel do engenheiro. E além disso, um item que eu não toquei muito, mas vou comentar agora, que é a questão de segurança. Questão de segurança para as pessoas e para as instalações como um todo, para as estruturas. O engenheiro eletricista, ele é um profissional muito importante em qualquer instalação civil, prédio, casa, escola, hospital. Por que eu falo isso para vocês? Porque existe dentro da atuação do engenheiro, que é uma parte que chama-se instalações elétricas prediais, ou eletrotécnica, e aterramento e SPDA. Eu estou comentando um pouco específico disso, porque só para vocês enxergarem o papel do engenheiro. O engenheiro, ele desenvolve malhas de aterramento, desenvolve equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas. Não existe até hoje nenhum equipamento que consegue mensurar, medir uma descarga atmosférica. Não existe. Ninguém inventou. Por quê? Porque a gente não consegue mensurar qual que é o tamanho, a intensidade daquela descarga, do raio. A gente fala, o raio é a descarga atmosférica. Então, o engenheiro, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer projetos específicos para garantir que aquela estrutura onde vai estar pessoas dentro, onde vai estar, sejam os lugares mais críticos, escolas, hospitais, lugares que tem muita movimentação de pessoas, muita gente aglomerada. Por quê? Porque uma descarga atmosférica, se você não tem uma instalação adequada, você oferece um risco enorme para as pessoas. E o papel do engenheiro é esse. Assim como o médico tem papel de identificar problemas de saúde e salvar vidas, o engenheiro, ele salva vidas, fazendo um projeto bem feito, fazendo um projeto de SPDA, que é para captar os raios e dar o destino para ele, dando uma segurança para quem está dentro daquela estrutura, daquele cômodo, daquele prédio. Então esse é um dos pontos, e o outro ponto é a instalação em si como um todo. Uma instalação interna de iluminação, tomada, mal feita, oferece um risco enorme para as pessoas, que a gente desconhece, quem não é da área desconhece. E o engenheiro eletricista, ele tem que garantir isso, ele tem que garantir que aquela instalação está adequada e está usando tudo que tem de melhor no mercado de equipamento de proteção. Para quê? Se uma criança que não tem noção de nada chegar aqui nessa tomada e o cabo estiver machucado, e ele relar no lugar do cabo machucado, ele não tomar um choque, ele não vir a morrer por conta disso. Então, para a gente ter uma noção que o papel do engenheiro eletricista é muito fundamental nos dias de hoje. Ele salva vidas.
Então é um profissional essencial para o nosso dia a dia. Fica à vontade, quer perguntar, Arthur? Tá calado, né? Alguém mais? Alguma pergunta? Para tirar dúvida, pode me perguntar. Onde o engenheiro elétrico normalmente ele entra em uma engenheiro elétrico, indicando que gosta de energia? O engenheiro eletricista ele pode trabalhar em diversas áreas. Ele pode trabalhar em usinas, seja usina que gera energia, ou usina que simplesmente fabrica algum produto, porque nas linhas de produção você tem motores elétricos, você tem painéis elétricos, dispositivos elétricos, e quem faz todo esse projeto, essa engenharia, da manutenção, acompanha a operação, é o engenheiro eletricista. Então ele pode atuar na área de indústria, ele pode atuar na área de geração de energia, distribuição, transmissão, ele pode atuar na área de telecomunicações, na área de desenvolvimento de software, desenvolvimento de componentes, equipamentos eletrônicos. Então o engenheiro eletricista ele pode atuar em qualquer uma dessas áreas. Além de um cenário também que o engenheiro eletricista ele pode ser um gerente, ele pode atuar na área financeira, na área de vendas. Então assim, tem muita área para o engenheiro eletricista. Tem muita área. O que vai mudar? É que depois que ele fez 5 anos, ele vai se especializar em alguma coisa. Como eu disse, a engenharia elétrica tem muita área, mas a gente não consegue saber tudo. Lá na minha apresentação, se vocês olharem, eu fiz uma pós-graduação em energias renováveis, que é o todo de tudo quanto é tipo de fonte de energia. Eu fiz uma pós de docência para dar aula, eu fiz uma especialização em perito judicial. Você me perguntou, eu esqueci de falar isso. O engenheiro eletricista, ele pode atuar na área de perícia. Ele pode ser um perito de engenharia. Ele atua como? Sendo os olhos do juiz em um eventual caos, alguma coisa. Tem um processo lá, está acontecendo um processo de insalubridade ou de periculosidade. Quem que vai na fábrica, na indústria, fazer a perícia, fazer a avaliação dos riscos? Não é o juiz não estudou para isso. O juiz estudou leis. Quem vai é o profissional designado pelo juiz, geralmente, se for no segmento de elétrica, é um engenheiro eletricista, se for no segmento civil, é um engenheiro civil, se for no segmento de mecânico, é um engenheiro mecânico. Então, o engenheiro também pode atuar na área de perícia judicial. Ele é um braço do juiz, é um braço dos fóruns da advocacia. Então, tem muita área para atuação para o engenheiro. Por isso que eu falei assim, não dá para ficar fechado na casinha, tem que abrir a mente e olhar, eu tenho muita possibilidade. É um curso, como eu disse, não é porque é minha formação, mas é um curso que eu defendo porque você pode atuar em qualquer área, praticamente. Tudo que está voltado à tecnologia, telecomunicação, tecnologia, internet, tudo que está voltado a isso, o engenheiro eletricista ele pode atuar. Ele vai se especializar em alguma coisa, mas ele pode atuar. E hoje, a gente não vive praticamente sem energia. Quem consegue ficar sem energia? O mundo gira em torno da energia. A energia move o mundo. Só que em qualquer projeto elétrico tem que ter um engenheiro responsável. Né? A NBR 5410, as normas brasileiras, elas definem especificamente que qualquer instalação de baixa tensão, aí tem a variação de carga, tem que ter projeto elétrico, tem que ter um engenheiro responsável. Mas é só o engenheiro que pode ser responsável pelo projeto? Não, o técnico, a eletrotécnica pode ser responsável. Só que aí entra a faixa de atuação. Por quê? É diferente. O técnico ele faz um curso de 2 anos, ele aprende uma base. O engenheiro ele faz um curso de 5, ele vai muito além. Então por isso que existem as faixas de carga, faixa do tamanho de instalação. Da mesma forma que na construção civil também existe. O engenheiro civil ele pode assinar grandes projetos, grandes construções. O arquiteto, o técnico de edificações, ele já pode assinar numa faixa menor, umas construções menores. Então tem essas diferenças. Na engenharia elétrica também tem. Então tem que ter.
Quer ver? Ó, mas isso quem define é a norma brasileira. A norma brasileira que define qual as áreas, os ramos de atuação. Então, mas toda instalação deveria ter projeto elétrico assinado por um engenheiro. Não quer dizer que é assinado, o cara só vai assinar, não. O cara tem que fazer o projeto, tem que projetar, tem que avaliar certinho, avaliar todos os riscos, e aí depois ele vai laudar que o projeto que ele executou, que ele desenvolveu, está de acordo. Está dando o nível de segurança necessário que a norma exige. Fique à vontade, gente. Pode perguntar. Nada? Não tem dúvida? Vai todo mundo ser engenheiro? É uma área muito, muito interessante, gente. É uma área que vale a pena a gente ter curiosidade. Eu fiz engenharia, não vou falar para vocês que eu não tenho vontade de aprender outras coisas. Tem. Às vezes é porque não dá tempo, mas assim, a engenharia como se ela te dá uma visão muito boa do todo. Sem falar na questão do raciocínio lógico, que é mais rápido. Que ela faz você desenvolver esse raciocínio lógico, faz você acelerar a sua... Se vocês entrarem no curso de engenharia, se a gente tiver a oportunidade de voltar a conversar, quem sabe daqui a uns anos, vocês vão lembrar do que eu vou falar para vocês. A engenharia, ela faz um negócio na cabeça da gente que é fenomenal. Você, às vezes, até tem domínio sobre matemática e física e desenvolve legal as contas rápido. Mas na hora que você começa a fazer os cursos de engenharia e começa a ver uma parte da física e da matemática que você até então nunca viu, que é muito específica, ela eleva tanto o seu nível de disciplina e de procurar a solução, que você começa a raciocinar mais rápido. Que você começa a ter um negócio que, assim, às vezes as pessoas vão falar algumas coisas para você, vão fazer algumas contas, e quando a pessoa está pensando e executando, você já está com a resposta lá na frente, e você fala, pô, você tenta acelerar o negócio. Você tenta acelerar, você vai ver que isso é natural, e você não vê você fazendo isso, mas é natural. Você faz as contas muito rápido, você acelera muito. E isso é o desenvolvimento de tudo que você está vendo ali na engenharia, das dificuldades que você passa para aprender, porque é muito específico, é uma área de física e matemática pura, que você pega uma conta de matemática, que você gasta 2, 3 folhas sulfite para resolver uma continha. Não estou querendo assustar vocês não, tá? Mas é que assim, engenharia é um curso que a pessoa precisa gostar de matemática e física. Precisa gostar. Eu, particularmente, eu falo para vocês que assim, eu gostava, mas eu passei a gostar muito mais depois que eu fiz engenharia. Passei a gostar muito mais. É um curso muito bom. Eu não vou ficar falando que o curso é bom, que eu estou puxando o saco da engenharia, né? Mas assim, vale a pena. É um curso muito interessante. Como eu disse, tem muita abertura. Vocês podem atuar na onde vocês quiserem com a engenharia, tudo voltado à tecnologia. Então, tem muito aí a agregar. Perguntas? Tranquilo? Então, gente, é isso. Eu estou à disposição de vocês. Eu queria passar um pouquinho para vocês da minha experiência, do meu conhecimento como engenheiro eletricista, da minha profissão. Agradeço a atenção de todo mundo, participação, tudo. Fica à vontade aí. Quiserem perguntar qualquer coisa, estou à disposição. Tá? Obrigado.